Deus está morto. A religião é o ópio do povo. Quem nunca ouviu essas duas frases daqueles que são tidos como os dois grandes inimigos da Igreja de Deus e do cristianismo? Eu que nasci numa comunidade evangélica aprendi a evitar e a responder e a criticar esses autores. Na verdade, essas frases. E é justamente essa pergunta que eu faço para você hoje. O que esses autores falam além dessa frase? Qual que é a continuação? Será que você conhece realmente a crítica da religião que eles propõem? E como ler essa crítica? Essa é a grande dúvida. Curiosamente, quando eu entrei na faculdade e acabei tendo que ler mais a profundo e ler o texto inteiro, eu comecei a reparar que na verdade o que produzia em mim não era evitar ou abandonar a religião, mas acabou produzindo um cristão mais engajado na mudança da própria religião. Essa história da igreja versus Marx e Nietzsche me lembra uma história minha com meu primo. Meu primo deve ter uns 10, 12 anos. E veio em casa, a gente brincando, tal, conversando sobre a escola. Ele me falou que ele sofria bullying, tal, que o pessoal mandava ele calar a boca. Pensei, vou ensinar ele a responder, né? Aí eu comecei pra ele, ó. O cara vai falar cala a boca. Aí você fala, vem calar. Aí, lembrando da perua já da minha época, eu falei, ó, mas já tem séries de respostas prontas pra isso. Ele vai falar, eu não calo boca de lixo. Aí você vai falar, então é por isso que você não se cala? Provavelmente ele já vai apelar e já vai mandar uma ou pra sua mãe, ou vai falar au au. Aí você vai perguntar o que é. Aí vai falar, tô te chamando. Aí você já tem que, nossa, ir evoluindo e você vai criando novas coisas, mas é isso, mano. Vai pegando e vai continuando a provocação. Eu fico pensando, né? Se ele recebe a crítica de outro amigo, um amigo realmente de perto, ou sei lá, uma outra pessoa que, pô, vê que ele foi mal na prova e fala, mano, você foi mal na prova, velho, você tem que melhorar, ó, você errou tal aqui porque você não prestou atenção na aula. Aí ele pega pra esse aluno e manda, ô, não cala a boca de lixo. O aluno fica meio sem entender, sabe? Ele fala, mano, é uma crítica construtiva, calma, não tô mandando você calar a boca, tô falando que você errou essa questão, tal que você talvez precise estudar mais. Percebe como são dois níveis de crítica? Enquanto você tem ali um bate-boca meio sem sentido, você tem um amigo que realmente faz uma crítica, mas uma crítica ali, ó. Sabe, tem o seu fundinho de verdade, tem aquela sua colaboração ali que é ajudar. E eu fico me imaginando que é um pouco disso, sabe? Você não pode começar um debate em níveis tão diferentes assim de crítica ou de resposta. Então, principalmente quando esses dois autores fazem uma crítica acadêmica, uma crítica não a Deus, mas uma crítica à religião em si, é preciso entender a crítica, é preciso ir no texto. Tanto Nietzsche quanto Marx são autores do século XIX, dessa sociedade científica, da Revolução Industrial, e é nela que a gente precisa entender os seus textos. Começando por Nietzsche, a gente tem essa frase, né? Deus está morto. Todo mundo associa essa frase à discussão da existência ou não de Deus, mas isso não está colocado em nenhuma dessas provocações ou críticas da religião, principalmente porque esses textos advêm da crítica filosófica, e a crítica filosófica se preocupa muito com o que é possível perceber e o que não é possível perceber. E principalmente a existência ou não de Deus não está colocada nessa equação, mas está colocado a ideia de Deus e o que ela produz na sociedade. Então já está colocado que é isso, né? Deus está morto está falando da ideia de Deus e não da existência de Deus. E a continuação da frase que é o importante. Então ele está falando, a ideia de Deus está morta. E nós a matamos. Esse e nós a matamos coloca ele em coletivo.
Tem muita gente que fala, nossa, Nietzsche matou Deus. Não. O que ele está falando é que a sociedade científica da época matou a ideia de Deus em todas as esferas da sociedade. Essa sociedade cientificista consegue dar sentido para toda a vida e não tem mais a necessidade de recorrer à ideia de Deus para dar sentido à vida e à sociedade. Porém, ele continua nessa frase, né? E nós o matamos. Porém, seu cadáver permanece insepulto. Que é a ideia de como se o cadáver dessa ideia, desse Deus, tivesse no meio da cidade, morto, mas não sepultado. Esse cadáver é a crítica dele de falar que, por mais que não tenha necessidade da ideia de Deus, a ideia de Deus continua movimentando a nossa sociedade a partir da moral. E do que ele vai chamar que é uma moral do fraco, uma moral conservadora. É como se a sociedade pegasse Deus e colocasse agora numa caixinha. Não tem mais a necessidade, porque a sociedade se tornou científica e consegue dar sentido para ela mesma. E a ideia de Deus, agora a religião, acaba se preocupando somente com a moral. E essa moral ainda se tornou uma moral, na verdade, de construção de pessoas submetidas à autoridade, o que ele vai chamar de moral do fraco. Então serve para a gente pensar e principalmente olhar para essa crítica, observando esse movimento da religião de ter abandonado todas as outras esferas, da vida não ser mais religiosa em si, do viver não ser religioso, mas na verdade da religião e da ideia de Deus ocupar apenas esse lugar da moral, ocupar apenas uma moral do controle. Então a ideia de Deus, o Nietzsche vê, a ideia de Deus sendo mobilizado na sociedade dele, é apenas a ideia de Deus ser mobilizado para a conservação da sociedade, para dizer aquilo que deve ou se não fazer no sentido de conservar mesmo. E será que realmente quando a gente olha para a religião a gente não vê um pouco disso? Uma religião que se ausentou de todas as outras esferas e agora só fala da moral. Uma religião que antes dava sentido para tudo na vida e agora na verdade só diz o que deve ou não se deve fazer. Em Marx, a gente também vê um pouco desse desenho, dessa religião problemática. A sua grande frase, né, que é "a religião é um ópio do povo", na verdade, é como se fosse a última afirmação de um parágrafo todo. É um parágrafo muito curto. É um parágrafo que diz: a religião é a expressão da miséria real e, ao mesmo tempo, o protesto contra ela. Depois ele continua. Porém, essa ideia de você postergar a crítica ou a superação da miséria real para um outro mundo torna a religião o ópio do povo. Essa frase está em Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, um dos textos jovens do Marx. Está colocado nessa ideia a questão que a religião é uma distração. Uma distração do quê? Uma distração da superação da dor e do sofrimento que é a vida. Ele fala que para a religião existir, primeiramente, precisa existir dor e sofrimento da vida. Isso está muito ligado, né? Religião, quando a gente imagina a religião como o religare a Deus, um retorno ao paraíso do qual a gente foi tirado, desse paraíso que seria a vida perfeita, então o que a gente vive hoje é uma vida imperfeita, de realmente dor e sofrimento. Então religião realmente tem esse sentido de existir porque existe dor e sofrimento, e ao mesmo tempo ser uma alternativa a isso, ou seja, um protesto, uma crítica dessa dor e sofrimento. Falar que essa vida que a gente vive não é natural e não precisava ser assim. Porém, o que ele está colocando é que a religião daquele momento, principalmente essa religião que a gente ouviu em Nietzsche, essa religião que foca na moral, foca na conservação da sociedade, dos costumes, ela esqueceu que é importante você fazer algo para acabar com a miséria nesse mundo. Essa religião que prega somente o fim da miséria numa vida póstuma, essa religião que não move uma palha para acabar com a dor e a miséria nesse mundo, seria uma distração de conservação desse mundo, em nome de um próximo. Ou seja, eu estou sempre pregando
uma vida melhor no próximo mundo, eu não estou lutando para construir para os meus membros e para a sociedade em si uma vida boa, uma vida um pouco melhor nesse mundo agora. E a gente tem que pensar quando é que os justos da Bíblia pararam de querer lutar por uma vida melhor e, na verdade, sustentar uma sociedade de dor e sofrimento. A gente tem que lembrar que eles estão olhando também para uma religião que, nos séculos passados e um pouco mais recente para eles do que para a gente, era uma grande religião que mandava em tudo. Era o Império Romano. A religião e o Estado se confundiam muito. Era como se a religião fosse a própria sociedade, ou quem mandasse na sociedade. A Idade Média vai acabando, isso vai se complexificando, tem uma própria ruptura dentro da religião, né, que você tem o protestantismo e a Igreja Católica. Porém, esse movimento de conservação da sociedade acaba sendo um pouco mantido dentro de todas as fragmentações do cristianismo. Esse movimento que a gente tem que se perguntar. Essa crítica tem o seu fundo de verdade quando está olhando para a religião do século XIX? A gente tem que se perguntar se ela tem o seu fundo de verdade quando a gente olha a religião, não só a cristã, mas a religião no século XXI. A religião realmente se voltou somente para a moral? E a religião tem se preocupado em falar contra a dor e sofrimento do mundo real e do mundo de agora? Foi justamente entender que a crítica da religião tem o seu fundo de verdade, e por mais que no final o raciocínio dos autores realmente é não ter fé na possibilidade de mudança dessa religião e criar uma outra coisa por fora, é você dar novos caminhos também. Assim como você às vezes ouve uma crítica construtiva e não concorda 100% com ela, mas entende ali um ponto ou outro a ser mudado, isso pode ser feito aqui também. A minha leitura foi realmente, de certa forma, continuar e tentar mudar e tentar ser eu, como um indivíduo religioso, diferente. A ciência é esse movimento de afirmação e crítica da afirmação e crítica da afirmação. Então, não existe, de certa forma, progresso na ideia e vida sem que haja incorporação da crítica. Ou seja, ouvir a crítica, entender aquele ponto que para você cabe e mudar. Para que nós e a nossa vida seja um movimento como o movimento da flor. O movimento da vida na flor é um movimento de abertura. A vida na flor jamais pode se expressar por um fechamento, mas é um movimento de nascimento como um botão e de abertura para a vida e para o que ela é. Obrigado por ouvir esse podcast de Humanidades da iniciativa do Professor Particular. Nesse momento de isolamento, nós do Professor Particular pensamos nessas iniciativas de podcast para te ajudar no estudo. Então, para nos ajudar, curta nossa página, compartilhe nosso conteúdo. Eu sou o professor Adriel e eu quero deixar aqui o meu convite para você ouvir os outros episódios dessa série. Um abraço, fiquem bem.